Bom dia, tudo bem? Que coisa boa estar com você nesta manhã de segunda-feira, para estarmos juntos aqui no nosso devocional, pensando um pouquinho só na palavra de Deus de uma forma simples e prática. Esse é o nosso grande objetivo. E hoje eu vou pedir para você não esquecer de dar o seu joinha, o seu like, por favor, aqui no joinha, e compartilhar com alguém para que essa palavra seja boa, seja abençoada, seja uma palavra de edificação e que você possa também, durante a semana toda, meditar nessa palavra, para que o Senhor possa falar muito mais aí na sua casa, ok? Hoje nós vamos falar sobre como assim, pérola aos porcos? Bom, antes de nós lermos o trecho, que é de Mateus capítulo 7, verso 6, que fala: "Não deem aos cães o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Nem atirem pérola aos porcos, porque eles pisarão nas pérolas." É importante que a gente, quando a gente for ler a Bíblia, a gente sempre entenda o contexto. A gente sempre leia um pouco antes e um pouco depois, para a gente poder entender qual é o momento, qual é a situação em que Jesus está falando aquilo. E esse trecho ele está inserido em Mateus capítulo 5, a partir do verso do capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. Jesus dando direções para aqueles que seriam ou são ou serão salvos em Cristo Jesus, que entregaram sua vida para Jesus e que aí a sua conduta, sua forma de pensar muda completamente, porque nós saímos das trevas e passamos a viver no reino da luz com o Senhor Jesus. E quando nós recebemos essa explosão de amor maravilhosa e poderosa, que é a nossa redenção, a nossa salvação, o nosso perdão eterno, nós passamos a mudar, mas não de uma forma legalista ou de uma forma impositiva de fora para dentro, mudando a nossa conduta como se fôssemos condicionados, absolutamente. Quando Jesus entra no nosso coração, nós mudamos naturalmente. Nós temos vontade de servir a Deus, nós temos vontade de obedecê-lo. E aí Jesus vem com as bem-aventuranças lá no capítulo 5, dizendo: você vai ser mais do que feliz se você entrar nessa conduta. E aí, ainda no capítulo 5, Jesus fala: olha, eu não vim cortar, revogar a lei antiga. Absolutamente, eu vim cumprir a lei. E Jesus, quando vem cumprir a lei, ele abre o caminho para nós sermos justificados. Ou seja, nós somos totalmente, as nossas penas são anuladas, anuladas para sempre. Que coisa maravilhosa. Muito bem. E aí Jesus, no capítulo 7, especialmente, ele vem e começa a dizer: não julguem para vocês não serem julgados. E eu queria que você lesse na sua Bíblia aí, rapidamente, depois, pelo menos para você entender o contexto. Jesus vira e fala: olha, não julguem as pessoas. E aí a palavra julgar, ela lembra muito a questão de você julgar dentro de um padrão. Então, o padrão do julgamento de um tribunal normal aqui no Brasil é a base é a Constituição, é a lei. Então, se você descumpriu a lei, você é punido. Essa é a base de qualquer julgamento. Jesus vira e fala a mesma coisa: olha, vocês não julguem as pessoas na vida espiritual delas. Não julguem. Não julguem, porque vocês não sabem tudo. E da mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Então Jesus coloca uma medida, e a medida é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita e ela é a nossa lei espiritual. Então, quando eu julgo uma pessoa, eu estou eh, me valendo da palavra de Deus para condená-la. Só que a própria palavra de Deus vai em encontro comigo, porque a própria palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ela corta de um lado, mas corta do outro também. Então, mostra o defeito, o pecado de uma pessoa, mas mostra também o defeito e o pecado meu. Então, Jesus está dizendo: olha, não julga, porque a mesma medida vai ser julgado para você, vai ser julgado para qualquer um. Aí Jesus vem e fala assim: não joguem pérola aos porcos.
ou aos cães. E aqui eu queria colocar para você que os cães na época, é bom a gente entender isso, os cães na época, eles eram cães, eram animais, totalmente, sujos. Eles ficavam do lado de fora da cidade e eles, quando entravam na cidade, ou mesmo permanecendo do lado de fora, eles andavam em bando e eles eram agressivos, porque eles eram carnívoros. Não era como os pets nossos hoje, absolutamente. Naquela época, naquele contexto histórico, os cães comiam carniça e carne podre, carne morta. E isso, para a lei judaica, era uma abominação. E também os porcos eram animais sujos, considerados sujos, porque eles não só viviam na lama, mas eram animais que a carne não era aprovada na época, por uma questão da lei, tá? E aí foi Jesus vira e fala assim: "Olha, vocês não deem aos cães", aí ele fala assim: "Olha, existem situações que vocês não podem dar coisas preciosas". E aí, o que que Jesus está dizendo com a pérola? Em outra situação, Jesus fala sobre a parábola do homem que tinha um terreno, e aquele terreno, ele viu que tinha uma pedra preciosa, uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo e compra a pérola. E Jesus estava dizendo que o reino de Deus é assim, que quando nós abrimos mão das coisas da terra, o que é mais precioso é do céu vem na nossa vida. E que às vezes nós compartilhamos aquilo que Deus mais falou conosco de uma maneira tão simples, tão ingênua muitas vezes, e a pessoa que está ouvindo, ela não dá valor. Ela não dá valor para o poder de Deus na sua vida e na minha vida. A pedra preciosa é a palavra de Deus, é o Espírito Santo se movendo dentro de nós de uma maneira simples e íntima dentro da nossa casa. E às vezes a gente compartilha com uma pessoa e aquela pessoa não dá valor, não dá valor ao poder de Deus, a cura que Deus deu para você, a libertação, uma vitória. Então Jesus está dizendo aqui: olha, vocês não compartilhem com todo mundo, não compartilhem com todo mundo aquilo que Deus faz na sua vida, porque é algo individual, é algo glorioso e a glória e a honra é somente ao Pai eterno. Então são coisas preciosas que o mundo não pode entender. Então Jesus está dizendo aqui: não deem as pérolas aos porcos. Que o Senhor nos dê sabedoria para nós compartilharmos, sim, as coisas maravilhosas que Deus tem dado para nós, com pessoas que vão glorificar o nome de Jesus, que vão se alegrar em Cristo Jesus e honrar o nome do Senhor por causa das grandes vitórias que o Senhor nos dá. Que Deus te abençoe, uma semana de paz e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa que nos dá direção. Ajuda-nos, ó Deus, a termos pérolas no nosso coração. Pérolas, momentos gloriosos na tua presença, onde o Senhor se manifesta com poder, falando conosco no nosso mais profundo. E que nós possamos ter sabedoria, Senhor, para compartilhar e edificar a vida das pessoas com pessoas que realmente dão valor às coisas do céu. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Uma semana maravilhosa. Compartilhe sim. Compartilhe o poder de Deus com aqueles que você se sente confortável. Deus abençoe. Uma semana de paz. Tchau, tchau.